Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o ódio como política, a reinvenção das direitas no Brasil. Ainda que você não interesse em comprar esse livro, vale a pena a reflexão em torno desse tema. Não. Põe o dedo pra mim, seu medíocre! Põe o dedo pra mim! Nesse vídeo resenha, vou falar o que eu achei do livro e apontar os pontos positivos e negativos dessa obra. Acompanhe. O que me chamou a atenção de imediato nesse livro aqui foi o próprio título, O ódio como política. E essa capa aqui também, né, com fazendo essa arminha que ela diz muito sobre essa atual direita, né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil, matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. E com essa ascensão de Bolsonaro ao poder, vemos essa direita totalmente alimentada por esse discurso de ódio, né, com aquele bordão de que bandido bom é bandido morto. O que é totalmente contrário aos princípios cristãos de muitos que dizem essa frase. Vale pontuar que existe muito cristão nessa linha, né, que pensa assim, de que bandido bom é bandido morto. Esses cristãos comportam-se como fariseus. Os fariseus eram pessoas que se achavam mais puras e melhores que as outras, né? A gente vê muito cristão nessa pegada, se achando melhor que o outro, né? E vale lembrar também que Jesus Cristo foi crucificado ao lado de um ladrão. E o que ele disse para o ladrão? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então a gente percebe aqui que ser cristão não fornece credencial e nem crachá para o céu, né? Jesus em Mateus 7:21, ele vai afirmar o quê? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Indo aqui para a descrição do livro. Esse livro aqui foi lançado pela editora Boitempo, no ano 2018. Essa aqui é a primeira edição, tá? Não houve uma segunda edição. Esse livro ele possui 117 páginas, é um livro relativamente pequeno, né? É um breve ensaio. Esse livro aqui foi organizado pela socióloga Esther Solano Galego. Ela é professora adjunta na Universidade Federal de São Paulo. Esse livro possui 15 textos, né? Cada texto possui um autor diferente. E os textos são curtos, né? São breves ensaios de 5, 6 páginas a média. E ao longo do livro também encontramos algumas charges críticas. O livro ele não segue uma sequência necessária em seus capítulos. Portanto, é possível ler de maneira alternada, sem seguir essa sequência obrigatória. Vou deixar aqui na tela os 15 capítulos do livro, para vocês terem uma noção do que ele realmente aborda. Todos os autores desse livro aqui são assumidamente de esquerda, inclusive o pastor Henrique Vieira, que trata aqui no livro sobre o extremismo da direita no meio religioso cristão. Sobre a linguagem do livro. O livro possui uma linguagem relativamente fácil. O livro ele não possui uma linguagem muito acadêmica nem muito técnica. Mas é claro que há momentos do livro que é necessário um certo conhecimento histórico e de alguns termos, né, para fazer uma leitura um pouco mais aprofundada do que está sendo dito. Afinal, do que o livro trata? O livro vai tratar sobre uma reflexão crítica em torno da direita. Ele não vai restringir apenas a esse assunto aqui, né, do ódio como política. Ele vai diversificar vários tipos de assunto ao longo dos seus capítulos. Esse livro ele passeia por diversos assuntos. Ele vai falar sobre o conservadorismo clássico, o neoconservadorismo atual e a sua relação com o neoliberalismo. O livro também fala da questão do antipetismo na direita, da questão do MBL, e também fala da força que a direita ganhou com as redes sociais, no meio da internet. O livro também fala sobre a visão política dos jovens, fala sobre a questão da violência, desigualdade social, fala sobre a questão dos direitos humanos, também fala sobre a questão da escola sem partido. Prega-se a escola sem partido, enquanto, na verdade, muitos desses defensores são bem partidários. Então, é uma coisa a se questionar. Será que existe neutralidade nesse projeto da escola sem partido? O que eu achei do livro? De modo geral, eu esperava um pouquinho mais do livro. Eu penso que esse tema daria para explorar mais coisas, aprofundar um pouquinho mais, ainda que fosse um breve ensaio. Porém, por outro lado, positivo, eu consegui extrair diversas reflexões críticas em torno da direita. Um dos temas que eu destacaria nesse livro é a questão da justiça social. Além desse tema, existem outros temas interessantes, mas eu destacaria esse. Separei aqui um trecho para ler. Nenhuma mulher periférica de fato quer que a polícia saia por aí matando geral. Ela pede segurança para não ter o celular roubado, enquanto espera no ponto de ônibus, para poder ir lavar, cozinhar, educar o filho da elite, enquanto o seu filho em casa não terá nada disso. Todos nós, de fato, queremos segurança,
inclusive esse pessoal da periferia. E como nesse exemplo que eu dei, dessa mulher que vai trabalhar e pegar o ônibus, é uma mulher trabalhadora e honesta, ela também zela pela segurança, né? Ela também quer segurança, não quer ser roubada, não quer ser alvo de violência. A força do Estado, que focaliza eliminar a violência e a criminalidade no meio social, por meio da violência policial, não resolve o problema da criminalidade. De acordo com o Anuário de Segurança Pública, a polícia brasileira é uma das polícias que mais mata e mais morre no mundo. Notamos aqui um paralelo. A violência, ela gera violência. Violência se combate com violência. Se a violência resolvesse o problema da criminalidade no Brasil, já teríamos solucionado essa questão há muito tempo. E vemos que não é aí o caminho. Se apenas punir com prisões legais dentro da lei resolvesse também um problema do Brasil, estaríamos bem avançados em relação a isso. Porque o nosso país tem uma das maiores populações prisionais do mundo. E nem por isso o Brasil é um país muito pacífico e tranquilo, em que você não tenha que se preocupar com a violência, né, social, né, com a criminalidade. Voltando aqui para o livro, eu gostei do livro, mas eu tenho minhas críticas. A começar do prólogo. O prólogo foi escrito pelo Gregório do Vivier, aquele artista que apresenta o jornal Greg News. Apesar de ser breve, eu achei o prólogo mal redigido. Uma argumentação bem falaciosa, bem tendenciosa e bem preconceituosa contra a religião. Não posso negar que esse livro traz importantes reflexões em torno da direita, críticas contra a direita. Porém, o que eu não curto muito são essas taxações que a esquerda militante costuma fazer, que são taxações de chamar qualquer pessoa da direita de fascista. Claro que não podemos negar que nessa direita atual, principalmente, não existe traços de neofascismo. Não tem como negar isso. Eu creio que sair taxando qualquer pessoa da direita de fascista não seria um bom argumento. Assim também como não é um bom argumento as pessoas da direita chamar qualquer pessoa da esquerda de comunista, entendeu? Qualquer pessoa que se opõe ao regime atual, ao governo atual, comunista, não sei o que, comunista. Então essa coisa é bem chata nessas taxações de ambos os lados. Não é difícil perceber a existência de excesso nessa militância de direita e nessa militância de esquerda. Acredito que boa parte desses excessos são derivados dessas polarizações radicais, militantes, onde na maioria das vezes não conseguimos dialogar e nem discordar. Assim, encontramos a direita satanizando a esquerda e a esquerda satanizando a direita. Este lance das oposições partidárias me lembra muito o conto do Machado de Assis, o Conto das Aranhas. Neste conto, o Machado narra a existência de 4 partidos que divergem em relação ao pensamento de como as aranhas deviam fazer a sua teia. De modo geral, eu não me arrependi de comprar esse livro. É um livro baratinho que está na internet, você pode encontrar ele, entendeu? Como eu falei, eu tenho minhas críticas, mas eu consegui tirar muita coisa produtiva desse livro. Então, de certa maneira, sim, vale a pena a leitura para refletir, discordar, pensar. Apesar de nosso grande desgosto pela política nacional como um todo, que saibamos agir, buscar refletir e nunca se desinteressar pela política. Pois, como diz um ditado atribuído a Platão, o castigo dos bons que não fazem política é ser governado pelos maus que fazem.